Olá, pais! Hoje começaremos a falar sobre o hábito 6 dos pais brilhantes, cujo tema é: Bons pais dão informações, pais brilhantes contam histórias. Sejam bem-vindos, né, a mais um encontro, a mais um vídeo. E espero que esse encontro também agregue muito conhecimento, né, que seja um bate-papo Sim, legal. E fiquem até o final, tá bom? isso mesmo. E como são bons pais? Eles têm informações, Sim, são né? enciclopédias. Exatamente, né? Possuem informações sobre a sua vida, né? Sim, Sobre o seu trabalho, sobre o que fazem. sim. Já pais brilhantes, Fernanda, são agradáveis contadores de histórias, Sim, são criativos, são perspicazes e eles exatamente. extraem assim, de coisas simples, inusitadas e lindíssimas lições de vida. Sim, Bonito, né? muitas vezes quando nós temos essas informações, né? Sim, Porque todos nós temos muitas informações. A gente tenta passar isso às vezes com palavras secas, palavras soltas ao exatamente. vento, né? E isso não traz uma criatividade, não traz uma crítica, uma Sim, reflexão. Então, até a exatamente. forma que a gente passa essas informações, nós precisamos o quê? Passar com afeto, passar com empatia, Sim, né? Contar realmente a história, cruzar a sua história com a história do seu filho. exatamente. E você até falou sobre essas palavras secas, né? Sem Sim, sensibilidade. Isso faz com que os nossos filhos eles não mergulhem dentro deles mesmos e eles não compreendem, né, que eles devem buscar é, ser diferentes. Eles não conseguem buscar inspiração para fazer as coisas diferentes, sim, para mudar os comportamentos deles, né? Então, é muito importante, pais, que nós sejamos criativos, amorosos, não sim. ficar com essas palavras secas, né? Exatamente. É cruzar as histórias, sabe? Sim, Nossa, meu filho, aconteceu isso com você, né? Comigo aconteceu também, mas foi dessa forma, né? Senta aqui, vamos conversar. É exatamente. utilizar as informações de uma pessoa, cruzando com as informações de outra É pessoa, muito legal. né? Trazendo a criatividade, a reflexão, né? Nossa, Sim, mas por que que aconteceu na minha época e agora está acontecendo de novo, né? E conversando, não somente, aconteceu, pronto, né? Se vira sim, para dar certo, faz exatamente. acontecer. Não, é realmente cruzar essas Sim. informações. E essas palavras mais amorosas, né, fazem com que os nossos filhos reorganizem as nossas mentes e Sim, mudem de atitude, com né? certeza. Então, assim, é muito importante, pais, que nós expomos, nós conseguimos expor aquilo que nós somos para os nossos filhos. Sim. Porque é através das histórias que nós contamos, que aí nós não temos medo de expor as nossas fragilidades, os nossos medos, né, as nossas dúvidas. Uhum. Isso aí, pais, vai abrir um mundo para eles, né? O universo deles vai se tornar riquíssimo. Sim, Então, tenha, né, o hábito de dialogar, ou seja, falar de quem você é para o seu filho. sim. Tenha o hábito de contar histórias para o seu filho, e isso é muito bom para o intelecto dele, né? Exatamente. E também para a qualidade de vida, Sim, né? exatamente. Porque a qualidade de vida não eu costumo falar assim, estar vivo é diferente de viver, Sim. né? Então, estar vivo a gente está ali trabalhando, estudando, fazendo Uhum. as obrigações, mas Sim, viver é é você ter momentos diferente. felizes, ter tempo de qualidade, Sim, é conversar, é dialogar. Então, vivam, né? Tenham tempo de qualidade, sim. essa qualidade de vida. E aí agora eu pergunto para vocês, como que tá a qualidade de vida de vocês, né? Os seus sonhos, aonde vocês enterraram, né, os Sim. seus sonhos. Se É, vocês têm perspectiva, traçam metas para a vida de vocês, né? Aonde estão os sonhos de vocês, sim. pais? Na verdade, assim, a gente falou muito dos filhos, né? Agora vamos Sim, voltar para os pais. Pais, vocês realmente refletem sobre essas questões que a Fernanda falou? sim. Vocês refletem sobre seus sonhos, sobre seus projetos, sobre a sua qualidade de vida, né? Uhum, Sobre as decisões que vocês estão tendo, sobre os caminhos que vocês estão tomando, né? sim, Se vocês se permitirem a pensar sobre isso, vocês vão criar um caso de amor maravilhoso com a história de vocês, né? A gente sim. precisa pensar nisso, né? Com certeza. E, É sim, reorganizar os pensamentos, né? sim, Reorganizar o que você passou, né? E tentar trazer isso para o lado positivo. Nossa, eu passei, eu exatamente. errei, né? Mas eu aprendi com o meu erro. E eu tenho certeza que se não tivesse acontecido esses erros na vida de vocês, vocês não seriam quem Com vocês certeza. são hoje, É né? verdade. E assim, a gente às vezes tem que ter coragem de a gente pensar qual foi, onde foi, como foi, Sim, por que foi, qual o motivo, quando que nós deixamos de ser aquilo que nós gostaríamos de ter sido, né? Ficou mesmo um sim, pouquinho complexo, mas assim, nós temos sonhos, né? E de ser uma pessoa, um projeto, né? sim, Aonde, em que momento que você deixou de ser aquilo que você queria, né? Quem sim. você gostaria de ter sido? E Sim. pode continuar. E assim, eu acho interessante ter essa reflexão que a gente pode ressignificar as nossas Sim, rotas o tempo todo, né?
e a gente pode aprimorar e melhorar a qualquer momento que for necessário nas Com nossas vidas. certeza. Porque tem muitos pais que se cobram, né? Nossa, será que eu tô fazendo Sim, melhor pelos meus filhos? é Será, verdade. será? E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo, né? Exatamente. Mas como que você tá? Né? Exatamente. Às vezes vocês querem cuidar tanto do filho de vocês e acaba esquecendo de si E mesmo. não dá certo, né? Exatamente. A gente escuta muitos relatos. Nossa, mas eu tento fazer isso sempre pro meu filho, pra minha Sim, filha, né? Pra eles, por isso. eles. Mas e por vocês, É. Agora, assim, né? como nosso tema é contar histórias, Sim, Augusto Cury, ele cita que Jesus Cristo, né? Que Jesus sim, Cristo era um exímio e excepcional contador de histórias e parábolas. Por que sim, ele fala isso? Porque ele, quando ele narrava, ele prendia a atenção tanto das pessoas que amavam ele como seus opositores. sim, Quando ele falava, Fernanda, ele abria um leque de inteligência, ele quebrava preconceitos e trazia, assim, uma proposta de mudança profunda de vida. sim, Isso é muito legal, é até fala daquela educação efetiva, né? sim. Essa educação efetiva, pessoal, é aquela assim que nós educamos nossos filhos não pela coação, não pela pressão, mas Exatamente. sim pela reflexão, Sim, né? com estratégias, né? Então, a Exatamente. educação efetiva e eficiente com estratégias. E Jesus fazia muito isso, né? Sim, Contava histórias sim, e com essas histórias, né, fazer analogias também, com certeza. né, Fazer a pessoa trazer pensar, né? exatamente, Refletir. fazer comparações. Nossa, mas naquele tempo, né, fazer comparações com outras coisas que às vezes Sim, não tem propriamente a ver, né, com o assunto, mas isso. traz reflexões acerca, Com certeza. né? Então, essa educação eficiente, É, né? Com sim. estratégias, claro. E, assim, ele falando de Jesus, né? Augusto Cury fala o seguinte, que ele é o mestre dos mestres, é a Sim. nomenclatura que ele usa para ele, e é um Aham. psiquiatra, um cientista, hein? E ele fala o seguinte, que Jesus sabia que todo mundo tinha uma genialidade a trabalhar. Sim. Então, quando nós conhecemos a nós mesmos, pais, nós sabemos, primeiramente, a gente filtra, né? A gente tem uma mente crítica Sim. e não recebe qualquer coisa. A gente não recebe qualquer coisa, então a gente não vira aquela massa de manobra, né? Uhum. E quando nós conhecemos a nós mesmos, nós temos estratégias na nossa mente Sim. para que a gente tenha uma mente sadia. Que quando chegar aquelas pensamentos perturbadores, que vai trazer uma prisão para nossa mente, Sim. a gente consegue sair disso. Eu vou falar, paz, você se conhecendo, não assumindo, como que eu posso, consumindo tudo aquilo que chega, né, sabendo filtrar Sim. e tendo estratégias para tirar essa mente perturbadora, esses pensamentos ruins, vocês serão saudáveis emocionalmente. E isso Sim. é importante porque vocês precisam ser suporte dos seus filhos para que, diante dessa comunidade, dessa sociedade tão ansiosa e tão competitiva, Sim. não é? E os pais sabendo lidar com suas próprias frustrações, com seus Sim, próprios erros, com suas próprias emoções, os filhos também vão aprender é isso, verdade. né? Nossa, eu tô vendo que meu pai ou minha mãe tá muito ansiosa hoje, mas ela tá conseguindo lidar com a ansiedade dela, né? Então, Exatamente. mãe, como que você faz, né? Como que a senhora Exatamente. faz para conseguir lidar com essas Sim, emoções, né? E aí a mãe vai falar, olha, meu filho, eu faço isso, né? Aquilo, passar algumas dicas. E aí sim. aquele filho vai aprendendo também a lidar com as frustrações. Então, ser feliz não é que você tem uma vida perfeita, De né? Até jeito porque a nenhum. perfeição é uma ideologia, Não, né? não chega nem perto, Mas né? é sim reconhecer os seus erros, saber lidar com as suas emoções, saber Sim, lidar com as suas frustrações, né? Contar histórias, entender, ou seja, é ter uma boa é, inteligência, né? sim. Emocional. Ser feliz também, Fernanda, é ter assim, a sensibilidade de dizer assim, meu filho, eu te amo. Sim. Ter o desprendimento de falar assim, minha filha, eu preciso de Com você. Que gracinha, certeza. né? É ter sabedoria também, né, para Sim, receber as críticas e sim, saber lidar com críticas, porque todos nós recebemos críticas, sim. né? Eu costumo até fazer uma Com comparação, outra certeza. analogia, né, Sim, com os pacientes, até com alunos, né, daqui do colégio, onde eu falo assim, olha, o Neymar, né, que é uma referência no futebol, sim. né, Messi, enfim, entre tantos outros jogadores, recebem muitas críticas, né? Ixi, demais, né? Demais. Então, assim, dentro da profissão, Imagina. até quem são famosos, né, Sim, recebem essas é críticas. verdade. Então, todos nós temos que saber lidar com essas críticas, né, ter sabedoria para saber Sim, lidar e também para ouvir não, é que é muito verdade. importante. E assim, esses conceitos, Fernanda, de felicidade que nós estamos passando aqui, Sim, é muito novo, muito diferente, assim, e até assim, um desafio para nós pais. sim, Então, realmente, nós temos que, às vezes, ouvir críticas e tem uma frase que fala assim, que as críticas só nos machucam quando a gente acredita nelas. sim, Então, se a pessoa fala da gente e a gente nos conhecer, temos uma identidade, uma base sim, forte,
chegou aqui, bateu e voltou. A gente não Exatamente. sofre, a gente continua a nossa vida, Porque né? você tá bem consigo mesma, né? Não, Exatamente. então eu tô Você bem, por acredita em exemplo, eu você tô bem mesmo. com o meu corpo. Aí Sim. vem uma crítica em relacionada ao meu Chama corpo, você de gordinha, né? né? Aí fala assim, não, mas pra mim eu gosto de mim, tá Sim, tudo certo, sim. né? Isso, Então, isso serve não só para os seus filhos, serve para nós também, já mais adultos, tá? exatamente, exatamente. Do autoconhecimento, Exatamente. autoestima, É, né? E sim, uma questão, assim, muito interessante é vocês incluírem os seus filhos nos sonhos de vocês, com né? certeza. Porque muitas vezes, às vezes acaba, né, concentrando muito em mim, esquece a família, né? Não tem tempo de qualidade. Então, inclua, filho, qual que é seu sonho? Vamos trabalhar juntos, Sim, né, nessas metas, vamos conseguir juntos alcançar esses objetivos e sim, também os filhos ajudarem os pais, né? Então, é saber o sonho um do outro, porque muitos pais, né, e filhos não sabem o sonho um do outro, é né? verdade. Então, filho, qual que é seu maior sonho? É, Né? Por que que você tem esse maior sonho? Vamos tentar realizar junto, vamos entrar no tentar. mundo do filho, né? Exatamente, é Saber o que que seu cruzar filho essas gosta. É. histórias, né? Gente, isso é tão importante, assim, não custa Sim, nada, né? Agora, Fernanda, para finalizar o nosso encontro, vamos fazer o sim, desafio de hoje, né? Então, o desafio de hoje é justamente sobre os pais brilhantes que contam histórias. sim, Então, reserve um momento, né, com seus filhos, num lugar bem legal, um lugar diferente, sim. um lugar, numa pracinha, num lugar que tem um algodão doce, uma pipoca, eu não sei, Aham. né? Um lugar que Num dificilmente lago, você... né? Exatamente. E contem história aos seus filhos de histórias de pessoas mais velhas que vocês já ouviram, ou Sim, de um filme ou de uma série que foi muito edificante, ou de uma experiência assim, que foi marcante na sua vida, né? Conta aos seus filhos e quando vocês estiverem contando essas histórias, levem fotos daquele sim, momento, né? Para o seu filho ver você como você era fisicamente naquele momento, quais sim, eram seus amigos, se vocês tiverem cartinhas, façam eles ler essas cartinhas de como você era naquela época, né? sim, Isso aí ele vai entender que você também é um ser humano como ele, que passa por dificuldades, e ele exatamente. vai criar uma amizade, uma admiração e um respeito muito grande por você, pai e mãe. O desafio tá aí, né? Não Sim, esqueçam de fazer, reservem esse tempo, né? Nem que seja 15 minutinhos, 20 minutinhos, eu acredito que vai ser um exatamente. momento muito agradável, muito Sim, edificante, tanto para vocês quanto para o filho, né? Ou para exatamente. sua filha. É. E finalizamos, né, nosso encontro de Sim, hoje e ficamos com o hábito 7, né? Que é hábito o 7. último. E lembrando que a frase de hoje de Augusto Cury é o seguinte: cative os seus filhos pela inteligência e afetividade, Sim, e não pela autoridade, poder ou dinheiro. Olha que interessante, sim, gente. Então, até breve. O nosso hábito 7, Fernanda, sim. é assim: bons pais dão oportunidades. Pais brilhantes nunca desistem. Olha só que tema E é o interessante, último hábito, viu? né? Último hábito, tá quase lá. Tá quase acabando. Muito obrigada para vocês que assistiram até o final. Sim, Façam o desafio da semana, não por esqueçam, favor, né? né? Sim. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, tá bom? E Sim. até a próxima. Até a próxima e muito obrigado por tudo, pessoal.